Ontem tivemos o nosso último aulão de 2024 e eu abordei alguns temas lá dentro, né? Inclusive, tirei dúvidas, foi um tempo muito precioso para quem conseguiu participar. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, que eu percebo que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Principalmente sobre quebra de laço de alma, como que eu oro, como é que eu faço um mapeamento espiritual, e eu quero trazer para você hoje aqui esse mapeamento espiritual. Eu quando dou atendimento, eu quando dou mentoria, né? Eu sempre gosto de ouvir a história, de entender a história daquela pessoa, né? Mesmo que eu sou da área, gente, da psicologia, eu falo que Deus me colocou lá dentro da faculdade, né? Para mim poder ter uma psicoeducação espiritual e ajudar pessoas, orientar, apacentar, discipular pessoas nessa área. Então eu quero falar para você como é que você faz um mapeamento, né, espiritual. Primeiramente, você tem que saber a história da sua vida, né? Existem pessoas que elas não querem saber a história da sua vida para não sofrer. Certa vez eu fiz um trabalho na faculdade, agora recente, e foi muito interessante, porque eu cheguei lá na instituição e a psicóloga da instituição disse para mim assim, pra gente: olha, vocês não podem mexer na ferida, vocês não podem perguntar isso, você não pode fazer aquilo. E aquilo me chocou, assim, porque se eu não toco na ferida, aquela pessoa não é curada. Então, se ela não é curada, ela se autossabota. E aí ela é uma pessoa traumatizada, frustrada, né? E aí eu quero compartilhar com você. Permita a Deus tocar em sua ferida. Permita se fazer esse mapeamento espiritual. Pastora, como é que eu faço esse mapeamento espiritual? Primeiro, qual é a história da sua vida? De onde você veio? Seu histórico familiar, né? Quais são os comportamentos da sua família, né? O que você tem de identificação com a sua mãe biológica, né? Com seus pais, com a sua história, né? Gente, isso é importantíssimo. Inclusive, por que muitos relacionamentos e casamentos hoje não estão conseguindo permanecer? Porque as pessoas casam e elas não procuram saber a história, né? Gente, claro, eu mesma falo muito isso. Ninguém vai conhecer alguém e vai fazer ali uma entrevista, mas existem coisas muito sérias no mundo espiritual e que você tem que saber o terreno que você está pisando, você tem que saber o lugar que você está entrando, né? E, por exemplo, existem pessoas que falam assim: ah, mas eu quando namorava com ele não era assim, eu casei, ele se tornou assim. Você chegou a ver um mapeamento espiritual? Provavelmente não, porque ninguém faz isso. Mas esse vídeo para você que é um esclarecimento muito profundo para você ter um entendimento de que como é forte o mapeamento espiritual. Por quê? Eu preciso saber o terreno que eu estou pisando. Ah, mas o avô era do candomblé, a avó era da umbanda. Bom, então eu vou enfrentar espíritos familiares, né? Ah, mas e aí eu preciso saber por que eu tenho muitas batalhas. Por que eu tenho muitas batalhas? Eu preciso orar mais? Será que tem uma casta familiar que eu preciso começar a fazer um jejum profundo pelas pessoas lá da minha família? Eu preciso entender o meu comportamento. Por que eu tenho esse comportamento? Eu não tô me libertando, né? Gente, o mapeamento espiritual é muito sério. Vai lá, pega um caderno. Eu faço isso nas minhas ministrações, inclusive nas mentorias. Vamos lá, pega um caderno. Vamos escrever ali quais são as suas dores, né? O que te aconteceu lá de quando você nasceu. Vamos tentar entender um pouco a relação que você tem ou que você não tem com fulano, com beltrano, né? Por que a sua vida sentimental ela não flui, não dá certo? Porque existe uma barreira espiritual. Qual é o demônio que está trabalhando por trás? O que está ali agarrado na tua hereditariedade, né? Então, o que aconteceu com você lá naquele abuso seu de 6 anos, em que você traumatizou, você não liberou perdão para o seu abusador, e aí no teu casamento você virou a mulher macho, né? No seu relacionamento você é a mulher que manda, e aí de alguma forma você matou a sua feminilidade, você não tem sabedoria, você matou o lado do homem, né? E as inversões de papéis, né? Então aí você fala: mas eu tô passando por uma situação hoje na minha vida em que eu não merecia passar, ok, mas o que está por trás disso tudo? Você tem que entender que o mundo espiritual é real, né? Talvez você vai assistir esse vídeo e vai falar: gente, quanta coisa que eu não estou entendendo, né? É balela. Não, querido, o mundo espiritual é real. Existem anjos, existem demônios, existem hierarquias no mundo espiritual, existe patente,
né? Existem principados e potestades, né? E não pense você que tudo é natural, não. Porque tudo é... e porque a pastora Adi falou que tudo é demônio. Não, a gente está falando de mundo espiritual, né? Não venha com esse papinho com uma pessoa que tem autoridade, já conhece do assunto. Gente, eu tive dos dois lados, né? Eu tive do lado do ocultismo, né? Eu era praticante da Wicca, praticante da bruxaria, e vim do lado aonde eu conhecia o poder de Deus, a palavra, a presença do Espírito Santo, né? Então, que ela não se compara a nenhuma outra presença, né? Então, o que eu quero compartilhar com você é que o mapeamento, ele é importante, né? E eu, gente, falo mesmo, quando chega alguém para mim e fala, mas nem tudo é demônio, nem tudo é investida. Olha o mundo espiritual mais real do que você imagina. Existem coisas que estão travadas no mundo espiritual, onde você não vê, né? Na verdade, você não vê não, você não toca, que estão retidas, né? Olha que interessante, lembra quando Jacó segurou o anjo? Jacó falou assim, olha anjo, Jacó segurou o anjo para depois... Lembra dessa historinha, dessa música? Por que Jacó segurou o anjo? Disse, a bênção tu vai levar não, viu anjo? Eu quero a minha bênção, tu não vai subir enquanto tu não me dá minha bênção, né? Olha que interessante, por quê? Por que o anjo não ia dar a bênção lá? Jacó segurou o anjo, a gente adora esse louvor. Quase peguei minha pandeira agora. Então, por exemplo, por que ele segurou o anjo? Né? Porque ele queria a bênção. Que existia então, que tinha alguma coisa retida, porque o anjo queria subir, não queria dar a bênção nele lá, pá! Né? Então, observa bem, o mundo espiritual, ele é muito real. Faça um mapeamento espiritual da sua vida. Pastora, não sei fazer, então faça, né, um atendimento aí, né, pra gente ministrar sobre a tua vida. A minha igreja que eu frequento não trabalha em relação a isso. Então procura conhecimento. Você, minha pastora não acredita nisso. Procure você, né? Procure, busque em Deus discernimento de espírito, entendimento, comprometimento. E esse mapeamento espiritual vai te blindar, vai te proteger e vai te ensinar como que você combate. Talvez você não entendeu que a sua guerra aí que você